Olá, bem-vindo a mais uma aula no meu canal. E esta aula será sobre os receptores metabotrópicos e receptores ionotrópicos. Mas para entender sobre receptores, começo com o básico, que são as proteínas de membrana. O líquido extracelular e intracelular é separado por uma membrana, a membrana plasmática, mas que muitas substâncias consigam passar de um ambiente para o outro, ou seja, do líquido extracelular para o intracelular e também do líquido intracelular para o extracelular, deve ter transportadores ou poros. A estrutura destes transportadores ou dos poros será uma estrutura proteica. Muitas moléculas não são transportadas do ambiente externo para o interno, mas estas substâncias irão causar efeitos intracelulares por se ligarem a receptores nesta membrana plasmática. Na membrana contém proteínas. Contém a proteína integral que estão mergulhadas na bicamada lipídica. Estas proteínas, elas podem ser monotópicas, ou seja, interagem apenas com uma lâmina da membrana. Pode ser politópicas, como esta daqui, que possuem uma cadeia polipeptídica que atravessa a membrana uma ou mais vezes. Proteínas periféricas associam-se com a membrana por meio de interações eletrostáticas e ligações de hidrogênio com regiões hidrofílicas das proteínas integrais, que aqui não está mostrando, mas também algumas regiões hidrofílicas de lipídios da membrana. Mas o que eu quero que observe nesta figura, que é o básico, que sendo uma proteína, a sua estrutura, e dá para visualizar melhor nesta proteína de membrana, contém ligações peptídicas com os seus aminoácidos que vieram de uma síntese de proteína, favorecendo a sequência de aminoácido que esta proteína seja específica de determinada célula para determinada membrana. Aqui tem uma proteína de membrana com a sua sequência de aminoácido que se encaixa perfeitamente nesta membrana. Esta é uma proteína de membrana que tem a sua extremidade aminoterminal voltada para o ambiente externo e a sua extremidade carboxiterminal voltada para um ambiente interno. Ou seja, há um domínio hidrofílico contendo todos os resíduos de aminoácidos ligados, que favorece a ligação de açúcar, e geralmente são moléculas de galactose, e este domínio hidrofílico, com esses resíduos de açúcar, encontra-se na superfície externa da membrana. Há também um domínio hidrofílico que projeta-se da face interna da membrana.
e há uma sequência de aminoácido que favorece a ligação de alguma molécula sinalizadora. Imagine que, se esta molécula sinalizadora aumenta a sua concentração no líquido extracelular e que tem afinidade a determinada sequência de aminoácido, ao se ligar, irá mudar a conformação desta proteína, afetando não só uma parte desta proteína, mas afeta toda a estrutura desta proteína, o que chamamos de mudança de conformação. E mudando a conformação desta proteína, pode expor uma outra sequência de aminoácido antes não exposta. Aqui é um exemplo hipotético. Esta proteína não necessariamente acontece o que eu estou falando, mas para entender o que é uma mudança de conformação de uma proteína de membrana, é imaginar que, aumentando a concentração de uma molécula sinalizadora no líquido extracelular, tendo afinidade por resíduos de aminoácidos desta proteína, ao se ligar a estes resíduos, muda a conformação desta proteína, favorecendo que, se essa proteína fosse um canal, ao mudar a sua conformação, poderia abrir ou fechar este canal. Se esta proteína de membrana, uma molécula sinalizadora, se liga a uma sequência de aminoácido, mudando a sua conformação, pode expor tanto do lado externo como do lado interno, expor partes de resíduos de aminoácidos que podem se ligar a determinada molécula que está presente naquele ambiente. E assim, a sinalização acontece, mesmo que esta molécula sinalizadora só ligou-se num ambiente extracelular, não entrou para o líquido intracelular, apenas ligou-se a uma parte da proteína que está voltada para o líquido extracelular, mudando a conformação, expondo resíduos de aminoácidos ou simplesmente, ao mudar a sua conformação, desligar-se de uma outra proteína, por exemplo, se fosse aqui ligado uma proteína periférica, ao mudar esta conformação, os resíduos de aminoácidos se desligam dos resíduos de aminoácidos da proteína periférica, e é o que veremos no próximo slide, com os receptores metabotrópicos e os receptores ionotrópicos. Esta figura representa as duas proteínas de membrana que são receptores tanto metabotrópico como ionotrópico. Estas proteínas, que são proteínas integrais, que têm uma sequência de aminoácido e uma conformação, ou seja, esta sequência de aminoácido sem uma molécula sinalizadora está em uma conformação, porém aumenta a concentração de determinada molécula sinalizadora e esta molécula tem certa afinidade por resíduos de aminoácidos desta proteína receptora, ao ligar-se, muda a sua conformação. Portanto, quando uma molécula sinalizadora, tanto no receptor metabotrópico quanto no ionotrópico, quando esta molécula sinalizadora se liga, que pode ser aqui no caso o hormônio, quando o hormônio se liga ao receptor,
em seu domínio extracelular, sofre a mudança de conformação e esta mudança conformacional desencadeia o efeito intracelular, ou seja, no caso deste hormônio, ele não teve acesso ao ambiente interno da célula. Porém, a mudança de conformação provocada por este hormônio faz com que aconteça o efeito intracelular. Com os receptores metabotrópicos, pode ativar ou inativar uma enzima e assim promover o efeito intracelular. Com os receptores ionotrópicos, ao ligar-se essa molécula sinalizadora, um canal iônico de membrana pode abrir, favorecendo a entrada de um íon, ou fechar. E o resultado da abertura ou do fechamento deste canal pode resultar em uma mudança no potencial de membrana ou, no caso, a mudança na concentração de determinado íon, como, por exemplo, o íon cálcio ou potássio ou sódio. E há muitos exemplos destes receptores, tanto metabotrópico como ionotrópico, em nossas células, principalmente as células do sistema nervoso. Os receptores ionotrópicos são canais iônicos e estes receptores diferem-se dos metabotrópicos porque os receptores metabotrópicos geram um segundo mensageiro e esse segundo mensageiro pode alterar enzimas ou também atuar em transcrição de genes específicos e ambos atuam no metabolismo celular. Exemplo de moléculas sinalizadoras é o glutamato, que atua tanto em receptores ionotrópicos quanto em metabotrópicos. No caso do glutamato atuando em receptores metabotrópicos, leva ao aumento dos níveis de 1,4,5 inositol trifosfato, que é o IP3, aqui intracelular, e na membrana plasmática o aumento de diacilglicerol. Ambos são segundo mensageiros, o IP3 e o diacilglicerol. Ainda o glutamato pode atuar em receptores metabotrópicos e a proteína G que estaria acoplada a este receptor ser uma proteína que inibe a formação do segundo mensageiro AMP cíclico. No caso dos 5 receptores colinérgicos muscarínicos do M1 a M5, são receptores metabotrópicos que estão acoplados a uma proteína G, aumentando ou diminuindo os segundos mensageiros. Lembrando que a proteína G acoplada ao receptor, se esta proteína G é estimulatória, irá atuar na adenilato ciclase, favorecendo o aumento de AMP cíclico. Se esta proteína G for de inibição, irá inibir a atividade da adenilato ciclase e assim não produzir o AMP cíclico. Já no caso da dopamina, todos os receptores são metabotrópicos. A ativação dos receptores metabotrópicos do tipo D1 leva ao aumento de AMP cíclico, ao passo que a ativação dos receptores D2
reduz os níveis de AMP cíclico, ou seja, um receptor metabotrópico, mesmo tendo a mesma molécula sinalizadora, irá depender de qual proteína G está acoplada a este receptor, se é uma proteína G de estimulação ou de inibição. Sobre o segundo mensageiro AMP cíclico e para entender melhor a proteína G, há uma aula disponível no meu canal sobre a formação do segundo mensageiro AMP cíclico. Entre no canal, inscreva-se, terá conteúdo que o fará entender facilmente a bioquímica e a fisiologia.